Boa tarde a todos. Vamos ver como é que está aí. Boa tarde. Eu vou começar fazendo essa live aqui, lendo aqui um pequeno texto que eu escrevi. Então assim, pensa bem. Imagina os crentes da época de Cristo fazendo protesto nas ruas de Jerusalém contra o imperador César. Fora César, fora César. Este é o pensamento de muitos crentes hoje, né? É ridículo, que eu coloquei aqui no texto. Pensam que devem lutar contra a carne e o sangue, e que o reino de Deus se estabelece nos governos humanos. Eles pensam isso. É ridículo isso, né? Bom, de acordo com o apóstolo Paulo da Bíblia, todos os governos humanos foram instituídos por Deus. Vou repetir aqui. Todos os governos foram instituídos por Deus, todos. Por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoas. Ele deseja que todos tenham uma vida tranquila. Todos. Independente se creem nele ou não. Todos têm direito de viver bem. Todos. Todos têm direito de viver bem em sociedades cristãs ou não. Era essa a mentalidade dos primeiros cristãos. Porque na mentalidade cristã do passado, Deus é Deus de todos. E não somente dos que creem. Percebe isso? É por isso que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, né, se submetiam às autoridades superiores. Eles respeitavam, se submetiam às autoridades superiores. No caso, na época da igreja primitiva, Roma, que governava Israel naquele tempo. Percebe? Paulo chega a declarar que para terem uma vida social, tranquila e sossegada, deveriam, como seguidores de Cristo que são, né, apenas orar e respeitar as autoridades superiores. Respeitar as autoridades superiores. Não importando se a autoridade é boa ou má. Aqui não tem essa questão assim, eu só respeito porque é bom, porque é ruim. Não. Paulo diz que temos que obedecer todas as autoridades superiores. E ele continua dizendo, olha só, o juízo pertence a Deus, e não aos homens, e não à igreja. A igreja não está aqui para julgar, para impor juízo sobre os governos humanos. Esse não é o papel da igreja. Tanto, pegando os exemplos da igreja da Bíblia, onde o imperador romano César governava. E quem era o imperador César? Ele não era crente. E havia muitas injustiças nele. Na vida pessoal dele, muitas injustiças. Mas a igreja nunca se meteu em assuntos de Roma. Percebe? César continuou até o resto de sua vida sendo imperador e governando Israel. Para o apóstolo Paulo, a igreja deveria se dedicar somente com assuntos do reino de Deus. E caso houvesse injustiça por parte do reino dos homens, deveriam apenas entregar o assunto para Deus, sem se envolver nos assuntos estabelecidos nos governos humanos. São governos humanos. Cristo disse, o meu reino não é desse mundo. Por que eu vou... Faz sentido defender ou julgar algum governo humano? Meu reino não é desta terra, disse Cristo.
É incrível, né? A verdadeira igreja de Cristo nem deveria se envolver em política. Isso é fato. Se for pegar o exemplo da igreja da Bíblia, a igreja da Bíblia não se envolvia nas questões do governo, em questões políticas. Eles não se envolviam. Olha só, a verdadeira igreja de Cristo nem deveria se envolver em política, deveria apenas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era esse o posicionamento. Cristo ensinou isso para a igreja, era esse o posicionamento. O próprio Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não se mistura reino de Deus com o reino dos homens. Não se mistura César com o reino de Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não se mistura César com Deus. Não se mistura política com Deus. Você percebe isso? E vamos continuar aqui para dar a sequência à linha do nosso raciocínio aqui. É incrível que nos dias de hoje, os crentes, eles não entendem esse assunto básico das Escrituras. Isto prova só uma coisa: crente não lê a Bíblia. Os evangélicos não leem a Bíblia. Eles são marionetes nas mãos dos pastores. Eles não leem a Bíblia. Isso é fato. Porque se eles lessem, eles não passariam um fiasco fazendo o que estão fazendo aí. Protesto, e queimando pneu, e pulando em caminhão. Ridículo! Se eles crescem em Deus, eles não fariam isso. Se eles lessem a Bíblia, que a Bíblia ela combate tudo isso aí que eles estão fazendo. A Bíblia é contra tudo isso. A Bíblia que eles dizem que seguem. Não faz sentido, você percebe isso? Ou você não lê a Bíblia também? Né? Então percebe. E tanto, assim, os cristãos, eles são tão incoerentes que quando a gente fala uma verdade, como eu estou falando aqui, vem o Beto que está dizendo que esquerdistas alienados. Onde é que tu viu um cristão da Bíblia se envolvendo em político, Beto? E o que eu estou falando de errado aqui? Alienado é você, cara. Eu estou lendo a Bíblia. A alienação dos crentes é tanta que tu está lendo a Bíblia para eles e eles não acreditam. Eles não acreditam. E eles andam com a Bíblia debaixo do braço, cara. Cristão de esquerda, você precisa de conversão. Primeiro, eu não sou cristão, Roberto. Primeiro isso. E segundo, cristão não deveria ser nem de esquerda e nem de direita. E se você que está debatendo isso, esquerda e direita, você é um imbecil, você é um idiota, cara. Cristão não debate esquerda-direita. Não é uma questão de esquerda-direita. Isso é idiotice. O próprio Cristo, ele deixou bem claro: dai a César o que é de César. A César pertence a esses questionamentos de esquerda-direita. A Deus... Se você é cristão, você nem deveria estar falando isso. Você deveria estar orando pela nação. Você deveria estar se preocupando em ler a Bíblia. Você deveria estar se preocupando em converter os pecadores, cara. Em trazer a mensagem de Cristo. Essa deveria ser a tua preocupação e não política. O próprio apóstolo Paulo, ele faz uma distinção disso. Você percebe? Tá entendendo? Então, outra coisa, que o Beto está falando aqui, que defende o aborto. Bom, outra coisa interessante dos crentes alienados hoje em dia: eles não ouvem a voz de Deus, eles não leem a Bíblia e acreditam em fake news. A comunhão deles é tão baixa com Deus que eles não conseguem perceber um fake news, cara. Isso de defender aborto é fake news.
Isso se criaram, são mentiras. Então os crentes hoje são tão habitolados, tão alienados, que eles não conseguem, eles não têm discernimento espiritual, discernimento para distinguir uma mentira da verdade, cara. Vou dar um exemplo. Agora, semana passada, enviaram no WhatsApp desses crentes uma mensagem lá que o Lula foi morto. Aí eles começaram a comemorar, cara. Saíram na rua, que o Lula morreu. Estavam comemorando uma mentira, cara. De tão habitolado que eles são, eles não percebem, eles não têm discernimento. Tu lança uma mentira no WhatsApp e eles acreditam, cara. Porque eles não têm comunhão com Deus, que eles dizem ter. Não há nenhuma comunhão com Deus. Teve pastor habitolado aí que profetizou que o Bolsonaro ia ser reeleito. Eu tenho uma lista dos nomes dos pastores. Eu peguei vídeos deles falando. Eu tenho uma lista dos pastores profetizando. Fora essas igrejinhas de fundo de quintal, que os pastorzinhos lá estavam profetizando também que o Bolsonaro e que o PT ia cair. Tem até musiquinha na igreja, cantando, profetizando. Então que Deus agora... Não aconteceu nada do que eles estavam falando. Foi o contrário. Como é que tu vai acreditar num crente bitolado desse? Eu prefiro ser ateu do que acreditar num crente que fala em mentiras, num crente que acredita em mentiras, num crente que profetiza e não acontece o que ele está profetizando, num crente habitolado que canta para um pneu. Um pneu, cara! Cara, eu prefiro ser ateu do que ser um tipo de crente desse fazendo mico, pagar mico. Tá entendendo? Então, o crente, primeiro, o crente não deveria nem se envolver em política. Primeiro isso. Alex Pires, uma árvore tem galhos na esquerda e direita, mas isso não significa nada, devemos ser assim. Pois é, devemos, Alex, falando em árvore, primeiro, o cristão, segundo Cristo, ele deveria se preocupar em produzir frutos, bons frutos. Essa é a real atuação de um crente na terra, produzir fruto, com seu testemunho de vida, ganhar outras pessoas. Essa é a atitude do cristão. Tá entendendo? O importante são os frutos. Perfeito. Agora que eu li aqui, que tu colocou aqui. Perfeito, é isso aí. Perfeito. Deus ungiu Davi e Saul. Vamos falar sobre isso um pouquinho, ô Flor de Canela. Deus ungiu Davi, Deus ungiu Daniel. Cara, isso era antiga aliança. Vocês não conseguem nem separar a antiga da nova aliança. Vocês nem sabem o que é a nova aliança. A nova aliança é nova. Se estabeleceu com o reino dos céus. A antiga aliança era reino dos homens, era estabelecido, era baseado no reino dos homens, que não deu certo. Por sinal, todos os reis ungidos por Deus fizeram merda. Todos. Teve que vir Cristo. Cristo é o nosso rei para estabelecer um reino dos céus. Então, a antiga aliança, não se baseia, minha filha, na antiga aliança, pelo amor de Deus. Vai se basear em Davi? Vai se basear em Daniel? Tu tem que se basear em Cristo, minha filha. Tu não é judia, tu é cristã. Ou descarta a nova aliança. Aí tu se baseia na antiga, aí show de bola. Aí tu tem que se basear no Israel até hoje. E os governantes de Israel, o presidente de Israel até parabenizou Lula, lá em Israel, hein? Agora. A declaração dele. Então tu tem que ser judia, tu tem que se considerar judia, tu tem que primeiro ser judia de sangue. Tem que ser judia mesmo. Né? Tem que ter raiz judaica.
e pertencer à nação de Israel, não às outras nações. As outras, no Brasil não é Israel. O Brasil é uma nação gentia, dos gentios, que não tem nada a ver com Israel. Então não vem com esse papinho falando que Deus ungiu isso, ungiu na antiga aliança. Não na nova aliança. A nova aliança é Cristo. Se baseia em Cristo. Os crentes têm que se basear em Cristo. Eu vou ler aqui sobre a nova aliança. Eu tenho muita coisa para ler aqui, para ver se tu aprende um pouquinho. Então, tá feio para ti, viu, Flor de Canela? Deus não divide o púlpito, o restante de idolatria. É isso aí, Romar, perfeito. O púlpito deveria ser um palanque para o reino dos céus, e não para o reino dos homens, não para a política. Perfeita colocação, Omar. Eu vou estar lendo aqui os comentários antes de ler a Bíblia aqui. Vou ler os comentários aqui só um pouquinho. Não quero falar com você, que Deus tem misericórdia de você fazendo chacota. Bom, Flor de Canela, fica aí para aprender um pouco, porque eu percebi que tu não lê a Bíblia. E daqui a pouco eu vou ler a Bíblia provando tudo isso. Se tu não entendeu até aqui o que eu estou falando também, tu não é obrigado a estar aqui. Tu não é obrigado a estar aqui. Agora tu vai continuar na tua alienação. Na tua falta de conhecimento bíblico. Eu já fui pastor, sabia disso? Eu já li a Bíblia mais de 5 vezes. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Tá entendendo? Então, tu tem que ler mais a Bíblia. Me desculpe, minha filha. Tá? A Bíblia, ela faz uma separação de antiga aliança e de nova. A Bíblia faz uma separação de reino dos homens e de reino de Deus. A Bíblia faz uma separação entre Cristo, que é a nova aliança, e os profetas da antiga aliança. É por isso que vocês profetizam pra caramba e não cumprem nada do que vocês estão dizendo. Não cumprem as palavras que vocês dizem. Porque vocês se baseiam na antiga aliança. Ora, a antiga aliança era apenas sombra do que haveria de vir. A realidade para os cristãos é Cristo. Cristo. A realidade é Cristo. E não é a antiga aliança. Se basear na antiga aliança para falar de política, tudo bem, mas daí fica só com a antiga aliança. Não envolve Cristo nisso. Não envolve cristão, não se envolve em política. Cristão, se você é cristã realmente, você não deveria se envolver em política. O próprio Cristo, quando questionado com questão de tributos para César ou não, Cristo disse bem claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é o básico da Escritura, da Bíblia. É o básico. Se vocês não entendem o básico, imagina como é que tá. Vocês são marionetes nas mãos dos pastores. É isso aí, temos que ter consciência, né, Solange? Tem que ter, né? Senão, se deixar esses habitolados por aí, pelo amor de Deus, tá louco. Muita loucura que eles fazem. Agora eu vou ler aqui para vocês. Eu vou continuar aqui desde aqui a questão do César. César, o imperador, ele continuou até o resto de sua vida sendo imperador e governador de Israel. Para o apóstolo Paulo, a igreja deveria se dedicar somente com assuntos com o reino de Deus, do reino de Deus. E caso houvesse injustiça por parte do reino dos homens, deveriam apenas entregar o assunto para Deus, sem se envolver nos assuntos estabelecidos nos governos humanos. A verdadeira igreja de Cristo nem deveria se envolver em política, deveria apenas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É incrível que nos dias de hoje os crentes não entendem esses assuntos básicos das Escrituras. Lembrando que eu falo apenas sobre a ótica dos primeiros cristãos, que não tem nada a ver com os crentes de hoje. Você pega o crente hoje, os evangélicos, os cristãos hoje, e faz uma comparação com os cristãos da Bíblia, é muito diferente. Não tem comparação, é outra coisa. Tá entendendo? O que nós vemos hoje é uma caricatura bem tosca, entendeu? Do cristianismo, uma caricatura bem tosca, né? Agora aqui, vamos dar um exemplo aqui. Tem na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele nos exorta.
Ele traz uma exortação para os crentes. Ele está falando com os crentes daquela época, que viviam sob política daquela época, né? Então ele fala assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis, não somente por Israel, mas pelos reis de todas as nações, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos, e ele explica ainda por que deve orar pelas autoridades e por que deve se submeter às autoridades, ele explica ainda, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Está na Bíblia de vocês, crentes aí, que estão queimando pneu, que estão questionando o governo, que estão discutindo, brigando aí nas ruas. É o que está na Bíblia de vocês aqui, que vocês não cumprem. Segundo a Bíblia de vocês, vocês têm que orar, interceder e dar ações de graça pelos governos, para os que exercem autoridade, respeitar, ser exemplo de cidadania, ser exemplo. Vocês deveriam ser exemplo para os incrédulos. E não é o que está acontecendo. Vocês não estão sendo exemplo. Nem isso, para isso vocês prestam. Esses crentes habitolados. Isso em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 em diante. Agora vamos ali para Romanos, o livro de Romanos. Lembrando que o apóstolo Paulo, quando ele estava em Roma, o Império Romano governava Israel naquela época. E o Império Romano era tirano. O Império Romano era tirano, promíscuo. Havia muitas coisas erradas no Império Romano. E Paulo fala com respeito ao Império Romano que governava na época Israel. Olha só o que ele diz aqui. Romanos, livro de Romanos, que ele está escrevendo para os crentes que moravam em Roma, sobre o governo de Roma. Então Paulo está escrevendo para eles. E Paulo está dizendo assim: toda alma esteja sujeita às autoridades. Começa assim o capítulo. Toda a alma esteja sujeita a autoridades superiores. Não importa se tu é crente. Não importa se tu não é crente. Tu é uma alma, tu é um ser humano. Então Paulo está dizendo assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. E ele explica por que tem que se submeter. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há. E as que existem foram ordenadas, olha só. Crente, bolsonarista, pelo amor de Deus, leia a tua Bíblia aí. Em 1 Timóteo capítulo 2, depois leia em Romanos capítulo 13. O Novo Testamento, Nova Aliança, onde Cristo é o rei de vocês, deveria ser. Deveria ser. Toda a autoridade para o apóstolo Paulo foi ordenada por Deus. Toda a autoridade na terra, todos os governantes da terra são ordenados por Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem resiste um governo escolhido democraticamente, quem resiste uma ordem de Deus. Está aqui, está na Bíblia de vocês. Não vem se queixar comigo, não vem ficar bravos comigo. Eu só estou lendo a Bíblia, só isso que eu estou fazendo. Se queixem para Deus, se queixem para a fé de vocês. Vocês dizem que acreditam na Bíblia. Toda autoridade seja sujeita, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Está na Bíblia. Vou continuar lendo. Versículo 2, né? Vamos para o versículo 2.
Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, falando dos governos políticos agora, está falando sobre o governo político aqui. Porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem. Se tu faz o bem, não fica tranquilo, cara. Não precisa. Tá entendendo? Fica em paz, não precisa fazer zoeira aí na rua. Tu faz o bem. Porque os magistrados são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Não. Porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem mal. Interessante, né? Queres tu, pois, não temer as autoridades? Fazes o bem e terás o louvor delas. Então, toda autoridade ela foi estabelecida por Deus. E só teme a autoridade quem faz algo de ruim, de errado. Porque se você queimar pneu aí, no meio da rua, e não permitir o livre acesso das pessoas, a autoridade vai impor uma lei para te tirar a força. Percebe? Você não teme, você vai ser submetido à lei da autoridade. Você não respeita a autoridade. Você entende? Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Fica na tua. Que a autoridade vai te, no fim, dar louvor a ti. Não fica queimando pneu na rua, não fica pulando nos veículos dos outros, tentando impedir o ir e vir das pessoas. Não faz isso é ridículo. A Bíblia diz para você não fazer isso. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, não é os presidentes e tal, A, B ou C. Não, eu estou falando da Bíblia agora. Eu não estou falando de esquerda ou direita aqui. Eu estou falando como cristão, como é que tu deve se conduzir diante da sociedade, o que a Bíblia ensina. E olha só. Porquanto o governo é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Naquela época os romanos usavam espada, não era o que é hoje, né? Porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aqueles que praticam o mal. Pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos. É necessário que você esteja sujeito ao governo. Não somente por causa da ira, do que eles podem fazer com você, mas também por causa da consciência. Você é um cristão, cara. Um dia que você viu um cristão batendo boca com as pessoas, discutindo, que nem, entendeu? Ofendendo, cristão ofendendo os outros. Jesus disse, cara, se alguém te bater a face esquerda, oferece o outro lado. Os cristãos estão brigando, discutindo com as pessoas. Cristãos estão com armas correndo atrás das pessoas que não concordam com eles, estão com armas para disparar nas pessoas. Que tipo de cristão é esse? Cristão bem meia boca, uma caricatura bem tosca. Nem deveriam citar a Bíblia, tendo essas atitudes. Você percebe? E eu vou continuar lendo a Bíblia aqui. Pelo que é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Paulo está dizendo aqui que o Império Romano é ministro de Deus para trazer equilíbrio para a sociedade. Por isso havia tributo. Daí ele fala assim, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo, né? Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ponto final. Termina aqui a mensagem do apóstolo Paulo. Vocês percebem que a Bíblia, para os cristãos daquela época, ela tinha para eles, para a consciência deles, apenas um objetivo de se estabelecer um reino dos céus. E que aqui na Terra, onde há os governos humanos,
eles eram peregrinos, eles se consideravam peregrinos na Terra. Aqui era a consciência dos cristãos primitivos, aqui era apenas uma vida passageira, que o objetivo máximo deles era o reino dos céus. Aqui eles estavam de passagem, e nesta passagem, como peregrinos, eles tinham que dar um bom testemunho diante daqueles que não eram cristãos. Então eles reconheciam como obra de Deus, como ordenança de Deus, todos os governos da terra. Que os governos eram estabelecidos aqui no reino dos homens para que as pessoas pudessem ter uma vida sossegada e tranquila, em paz, tranquilos. Então eles se submetiam às autoridades por amor a Cristo, se submetiam aos governos por temor a Deus, se submetiam aos governos, respeitavam os governos para ser exemplo para os demais, para aqueles que não eram cristãos, de como deve se conduzir uma vida aqui na Terra. Vocês percebem isso? Eu espero de todo o coração que eu me incluo, possamos todos nós, cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes, ter uma vida social sossegada, em paz, como a Bíblia fala, uma vida tranquila. E eu espero de coração que os cristãos, realmente, aqueles que dizem que são crentes em Cristo, cristãos, sejam de fato cristãos. Porque se eles forem realmente cristãos, eles vão ser exemplo para a sociedade. Eles vão ser exemplo para a sociedade. Um cristão com uma arma na mão não é exemplo para ninguém. Um cristão fazendo sinal nazista, louvando pessoas que apoiavam o terrorismo no passado, ditaduras. Um cristão que apoia o armamento, um cristão vingativo, um cristão que não perdoa. Esse tipo de crente, de cristão, não é exemplo nenhum para a sociedade. E pior ainda, ele é uma praga que impede as outras pessoas de ouvirem a mensagem de Cristo. Perguntaram para Gandhi, né, o que ele achava do cristianismo e por que ele não era contra o cristianismo, né? Aí Gandhi, ele disse assim, algo interessante. Olha só a mensagem de Gandhi, né? Para quem, né, não sabe, Gandhi foi um indiano, né? E uma pessoa que lutou pelos direitos humanos, foi uma pessoa muito conhecida, né? Que lutou muito, né, pelos direitos humanistas e tal. E ele disse uma coisa interessante: eu seria cristão se não fosse os cristãos. E eu repito essas palavras para esses cristãos que vêm aqui me ofender. Eu seria cristão se não fossem vocês. Eu seria cristão se não fossem os cristãos. Se os cristãos realmente vivessem as mensagens de Cristo, o mundo seria uma maravilha. Imagina, se todas as pessoas que se intitulam ser cristãs, no mundo, todos aqueles que se intitulam ser cristãos, crentes, fiéis a Cristo, fossem realmente e seguissem realmente as mensagens de Cristo, o mundo seria uma maravilha. E ao contrário. E agora, né, nessa época, nesse tempo de eleições, ficou bem latente que tipo de cristãos há no Brasil. Ficou visível
A pandemia já demonstrou isso, a pandemia provou, né, quem são realmente, que tipo de crente existe na atualidade. Uma caricatura bem tosca do que deveria ser realmente o cristão. Não tem como comparar com os cristãos do passado, os crentes de hoje. Não há comparação. Então você percebe, e eu repito, pelo mau exemplo de vocês, pessoas que poderiam se converter não vão se converter. Porque o exemplo, ele fala muito mais do que palavras. O exemplo fala muito mais do que palavras. O que na igreja da Bíblia, a igreja primitiva, eles se preocupavam em dar um exemplo para a sociedade, também eles se submetiam às autoridades, eles respeitavam, olha só, eles respeitavam César, cara. Havia um respeito a todo tipo de autoridade para ser exemplo para os outros. Aqueles que não eram cristãos olhavam para o cristão, puxa vida, não tem que falar desses caras. Esses caras realmente eles têm uma vida aí que, pô, eles realmente andaram com Cristo. Eles realmente são discípulos de Cristo. Esses caras realmente, eles vivem a palavra de Cristo. Tu dá um tapa na cara do cristão, ele oferece outra face. Pô, eles realmente são diferentes. Se vocês realmente fossem cristãos, vocês iriam impactar a sociedade onde vocês vivem, cara. Vocês percebem? E não é o que acontece. Tu olha o cristão hoje, o crente hoje no Brasil, é uma caricatura barata, uma caricatura tão tosca e feia, que envergonha a mensagem, envergonha Cristo, envergonha a mensagem bíblica, envergonha a religião, a fé. Para o mundo, ela passa por ridículo por causa de vocês. Tem até um versículo na Bíblia que Deus já dizia lá para o povo do Antigo Testamento: olha, os gentios caçou o meu nome por causa de vocês. Porque vocês não praticam as minhas palavras. Vocês não cumprem os mandamentos. Os gentios blasfemam o meu nome e Deus diz, a culpa é de vocês, sacerdotes. Está na Bíblia isso. Então, esses pastores que usam púlpito para falar de política, para ganhar votos, sabe? Isso é terrível. Só vou recusar aqui, deixa eu ver uma coisa. Então você percebe? Muita verdade, dá até dó. É verdade, Solange. É isso aí. Bom, pessoal, já são 15h38. Hoje eu procurei falar esses assuntos da Bíblia porque muitas coisas têm acontecido nesses últimos dias aqui, eu acho que no Brasil todo, que tem me inquietado muito, né? A gente até ridiculariza, brinca com respeito a os memes, né, que tá pela internet, dos bolsonaristas pulando em caminhão, cantando o hino nacional por um pneu, andando armados, apontando arma para quem discorda deles. E todas essas coisas nos incomodam. Como sociedade, afeta a sociedade, afeta como um todo, todos nós. Nós somos brasileiros, né? A bandeira do Brasil é para todos, todos nós, né? A bandeira representa uma nação, né? Então quando eles dizem, minha bandeira nunca será vermelha, é óbvio, cara, é óbvio. Quem é que não sabe disso? Porque a bandeira vermelha representa um partido, coisa que o Bolsonaro não tinha. O Bolsonaro não tem partido. Então, fazer o quê? Ele pulou de galho em galho e no fim tá aí, pagando mico, né? Ninguém quer fazer aliança com o Bolsonaro. Os governantes do mundo inteiro, eles parabenizaram o Lula sem o Lula assumir,
Sem o Lula, Lula nem assumiu ainda a presidência. Já está sendo elogiado pelos presidentes do mundo todo, pelos governos do mundo todo. O contrário do Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele iludiu vocês. Eu sinto em dizer isso. Ele iludiu, ele usou a Bíblia como palanque, usou a Bíblia apenas para manipulação. E os pastores de plantão, os pastores ficaram nos púlpitos por tabela, fazendo campanha para eles. Até padre, né, fez campanha para ele. Uma caricatura de padre, né, que não foi comprovado que não era um padre mesmo, né. Então, Jara Guabis, isso? Boa tarde aqui, viu? Boa tarde a todos que estão entrando. Eu já cheguei trazendo a palavra bíblica aqui, lendo a Bíblia, então eu não deu nem tempo de aqui, né, ler muitos comentários, mas muito obrigado pela participação de todos, tá? Ana, Susan, que estão chegando agora, muito obrigado. E então era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que é um assunto que já se esgotou. Eu acho que chega, né? Agora, em janeiro, né? 1º de janeiro, se não me engano, vai ter essa transição de governo. E bola pra frente, pessoal. Vamos procurar realmente, cada um dentro da sua religião, dentro da sua crença, dentro da sua fé, viver a fé. Se você é cristão, leia um pouco mais a Bíblia. Eu sugiro que você leia a Bíblia. Mas leia mesmo e pratique o que está na Bíblia. Não seja como a maioria que não lê e que só vai na onda do que o pastor está falando. Questione, aprenda a questionar. Aprenda a questionar tudo. Se o teu pastor está falando uma coisa, leia a Bíblia, questione, seja um crente de Bereia. Examina se é assim mesmo, se é correto, que nem agora que veio aqui me questionando aqui foi a Flor de Canela, que ela usou exemplos de que Deus no passado ungiu homens, né? Claro, ungiu homens para o reino da terra, que era Israel naquela época, era o Antigo Testamento. Se você estudar a teologia cristã, você vai perceber que há uma diferença de Antigo para Novo Testamento. Então, na Nova Aliança, Deus não estabeleceu mais homens humanos aqui para trazer um reino na terra. Pelo contrário, ele deixou bem claro, por meio de Cristo, que é o nosso governante, deveria ser dos cristãos, que o reino dos céus não é aqui. Os caras queriam pegar Cristo à força e fazer eles... Sabia, né? Está na Bíblia. Eles queriam pegar Cristo à força para tornar ele rei, para envolver ele na política daquela época. E Cristo se afastou. Cristo fugiu deles. E Cristo, meu reino não é daqui. Ele deixou bem claro isso. Não lutem por um reino humano, por um governo humano. Lutem pelo reino de Deus, que é o reino dos céus. Não se apeguem à matéria, às coisas desse mundo. Vocês são filhos do reino. Mas não é o reino físico. O reino de Deus, ele não vem com aparência física. Jesus disse isso, pelo amor de Deus. Leem a Bíblia. O reino de Deus não vem com aparência física. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é espiritual. E o reino dele se estabelece no reino dos céus, em uma outra dimensão. Não é na dimensão física, mas nós estamos nessa dimensão física. Já que você está fisicamente aqui, matéria, tu não está no céu, tu está aqui. Então, aí o apóstolo Paulo nos orienta que se, como crentes, como cristãos, que têm fé em Cristo no reino dos céus, mas estamos aqui por enquanto, até a vinda dele, até o retorno, o que acontece? Eu tenho que dar bom testemunho. Como? Me sujeitando às autoridades, aos governos, para que não tenha bagunça, para que não tenha essas desordens sociais. Eu tenho que ser exemplo de vida.
Como cristão, eu tenho que dar exemplo para os desordeiros. Eu não posso ser um desordeiro. Eu deveria dar exemplo dos desordeiros, mas é eu que estou fazendo desordem. Percebe? Em vez do crente ser exemplo, é ele que está fazendo desordem. Ele que está instigando a desordem. Então você percebe? Eu não entendi, Fernando, não entendi. Então, pessoal, eu espero de coração, não tenho nada contra os cristãos, não tenho nada contra qualquer tipo de religião, outro tipo de religião. Eu espero que, independente da sua religião, independente do que você acredita, se você acredita em algo, viva, pratique isso. Eu estou falando com respeito à questão espiritual agora. Se você é um cristão, seja realmente um cristão. Pratique que toda religião deseja o bem. Não há nenhuma religião que deseja o mal do próximo, né? Manifestação passiva e democracia, coisa que vocês petistas não conhecem. Primeiro, o Leonel, eu não sou petista. Você não está falando para mim isso. Primeiro, vamos começar assim. Segundo, quem está fazendo arruaça aí na rua não são petistas. Quem está queimando o pneu nas ruas, quem está impedindo as pessoas de entrar e vir, sair, não são petistas. Tá? Então, você acha que você não está no Brasil, você deve estar em um outro país. Se você não vê isso, cara. Quem anda com arma atrás das pessoas que não concordam com ela, não são petistas. Tá? São bolsonaristas. Tá? Então, meu filho, procura saber o que está acontecendo no país. Tu tá aqui no Brasil? Quem é que tá queimando pneu? Quem é que tá pendurado em caminhão? Tá entendendo? Então, obrigado, Enib. A Josi falou uma coisa com respeito ao Lula. Pois é, mas quem é que tem mais de 7 imóveis aí, 51 imóveis comprados em dinheiro vivo? Quem é que fez um roubo de 400 bilhões? Quem é que fez um sigilo secreto, um sigilo, 100 anos de sigilo, de cartão corporativo? Quem fez isso? Não foi Lula, minha filha. Você nem tem perfil aí, você nem tem perfil aí. Foto de perfil, você tem vergonha de dizer que você, de mostrar sua cara. Você tem vergonha. Porque é tão deprimente, é tão terrível o que esse atual governo fez, o governo do Bolsonaro, que você não tem nem coragem de aparecer, mostrar a cara. Tá entendendo? Não fala de Lula aqui. O governo que atual ainda é o Bolsonaro. Até janeiro. Esquece o Lula. Dinheiro vivo que você está fazendo é fake. Não, o dinheiro pode ser fake, mas mas os imóveis não. Tem imagens, mansões lá do filho do Bolsonaro. Tu é muito alienado, você não acredita, né? Tem imagens comprovando as mansões do Bolsonaro, cara. Muito alienado, cara, se não vê isso. Tá entendendo? Esquece o governo PT. Eu não estou no governo PT. O governo PT não está aqui. Quem governa agora é o Bolsonaro. Eu não tenho que criticar o PT, que o PT nem chegou no poder ainda. O que eu tinha que criticar o PT quando o PT governava, eu já critiquei. Então deixa de ser imbecil. Fale do governo atual. Nós temos que criticar o governo atual. Aí que tá, quando tu fala do rombo do governo atual, aí tu vai pegar exemplos do governo que já passou, esquece, meu filho, isso é ridículo, isso aí. Não passa vergonha, pelo amor de Deus. Tá passando vergonha. Aí PT não tá aqui, cara. Quem tá governando não é o PT. Eu tenho que falar de quem governa.
Quando o PT assumir, e se o PT fizer medo, eu vou criticar também, meu filho. Agora vocês são tão alienados que vocês trazem, olha só, o argumento de vocês contra um fato do que o Bolsonaro fez, a merda que o Bolsonaro fez, o argumento de vocês é trazer exemplos do governo anterior. Fala daqui, meu filho, fala desse governo atual. Esquece o que passou, passou. Fala do que está acontecendo aqui agora. Quando o Lula assumir, em janeiro agora, ele vai ter 4 anos aí de governo. O que ele fizer, o que ele deixar de fazer, aí nós vamos questionar também. Que nem eu falei aqui. Eu não defendo partidos, eu defendo o povo. Percebe? Então veja bem. Ó, moeda corrente, você sabe o que é isso? Bah, não sei, meu filho. Diz aí, o que é? Não importa o que é. Importa que foi comprado, meu filho. Deixa de ser ignorante, imbecil. Ah, mas não foi. Sabe o que é moeda corrente? Não importa se eu sei, se não sei. O fato é que foram comprados 107 imóveis, 51 em dinheiro espécie. Vivo. Mas tu não sabe o que é. E não importa se eu sei ou não sei se é o que é dinheiro espécie e o que não é. O fato. Você pega o fato, meu filho. É um fato que foi comprado. Ponto final. Não se questiona um fato. Então, esses bolsonaristas não se cansam de passar vergonha, cara. Tá entendendo? O Ministério da Defesa postou um novo relatório, Xandão, hoje. Xandão não vai ficar impune. Isso é fake news. Pesquisa no Google sobre os fake news, vai ver que é. O Alex está falando aqui. Para elites, o maior erro do Lula foi colocar favelado preto e pobre nas universidades. É um outro fato. Vamos trabalhar em cima de fatos. Fatos. Você percebe? É isso aí. Lula é nosso presidente. Perfeito, correto. Ô Marco, se vai roubar 4 anos ou não, tu tem que esperar, cara. O fato é que nesses 4 anos do Bolsonaro roubou e muito. O que tu fala com respeito a isso? Tu tá falando de um suposto governo que ainda nem assumiu e que tu acha que vai roubar. Mas o que tu tá falando desse atual governo que roubou? Fato. Pelo amor de Deus, cara. De ser alienado. Argumentar contra um fato, ou argumentar um fato só fazendo suposição de alguma coisa que nem chegou ainda. Pelo amor de Deus. Não tenho paciência com esse tipo de alienação, cara. Padre Kelmo, presidente. Eu falei aqui ontem, se não me engano foi ontem. Eu falei sobre o Padre Kelmo e a colonização, né? O que os padres fizeram quando vieram no Brasil? Cara, foi algo terrível. Não foi legal para os indígenas, não. Não vou repetir aqui o que eu falei, mas é terrível. Imagina um padre... Os padres estiveram no poder durante muito tempo, cara. Os fetos enterrados debaixo das igrejas, o abuso com as crianças indígenas. Terrível que os padres fizeram, cara. Eu não gostaria de ter um padre presidente, não. Vergonha é você falar asneira. Lula não vai fazer, ele já fez. Não. Você nem tem coragem de colocar uma cara de perfil aí para eu avaliar no seu perfil, né? Então, que nem Nel. Repito aqui. Que eu vou falar pra ti o que eu falei pro outro que tá falando asneira aí. Cara, esquece o PT. Quem governou
O Brasil, durante esses 4 últimos anos, não foi PT. Avalia esse governo. Seja inteligente. Avalie o que está acontecendo na atualidade. Não fica agarrado ao passado ou ao futuro. Viva o presente. Eu já fui ô Jéssica, viu? Eu já fui. E é fake, tudo isso, viu? Vamos lá. Bem-vinda, Rosa Linda, Dri, Raimundo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Trouxe uma mensagem bíblica de início para quem chegou agora, tá pegando aí, né, o bonde andando e não compreendeu muito bem minhas últimas palavras porque não pegou o início do vídeo, né? Eu vou baixar essa live aqui e vou postar no meu canal do YouTube. Você pode ver meu canal do YouTube lá. Observar sem julgar, né? E no Facebook também, né? Você coloca ali observar sem julgar, que também vai estar lá. Tá bom? Desejo aí uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação de todos. Daqueles que criticaram, daqueles que vieram aqui para elogiar. Eu agradeço a participação de todos, né? Estamos realmente numa democracia, e democracia é isso. É respeitar as opiniões diferentes e num debate, né, argumentar. Traga o seu argumento, eu vou passar também a minha posição. E isso é democracia, né? Que bom que tem isso, né? Que numa ditadura não há nem esse tipo de conversa, de diálogo. É impossível haver um diálogo. É impossível haver essa troca de informação, de opinião, né? Numa ditadura, mas na democracia é possível. Então eu agradeço a todos, a participação foi útil de todos aqui, de coração mesmo, né? Desculpe se ofendi alguma pessoa aqui, não é esse o objetivo, não é esse o objetivo do meu perfil, da live. Às vezes a gente se altera um pouco devido a esses tumultos que ultimamente tem havido no país, né? Então a gente se entristece com algumas coisas que acontecem, inclusive, né, em discussão entre amigos, parentes, famílias, tudo discutindo por causa de política, tudo agarrado à esquerda ou à direita. Esse não é o objetivo. Eu sempre repito, eu sou pela democracia, né? E eu respeito o governo, eu respeito as autoridades, assim como todo cristão deveria, segundo a Bíblia, respeitar as autoridades superiores, se submeter e orar pelas autoridades superiores. Esse é o papel de todo cristão e de toda pessoa honesta que recebe bem a democracia, né? Que entende o que é democracia. Então, democracia é isso. Às vezes ganha, às vezes perde, mas o respeito se mantém sempre. Sempre respeitando, porque todos nós estamos no mesmo barco. Tá bom? Então é isso aí. Desejo uma boa tarde a todos. Tchau.